Sem dúvidas, Monogatari é um grande sucesso que foi ficando cada vez mais popular com o passar dos anos, devido ao estilo diferenciado da produção de seu anime, dentre outras coisas. Mas será que Monogatari é mesmo uma obra-prima? E mesmo se não for, por que será que Monogatari é considerado uma obra-prima por tantas pessoas? Para responder essas perguntas, a gente vai analisar Monogatari como um todo, desde Bakemonogatari até a Season of Monster, que foi a mais recente agora em 2024. Mas antes de começar, não esquece de deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Ou se você for novo por aqui, segura a mãozinha, primeiro assiste o vídeo, e aí depois você decide se vale a pena deixar o like ou não. Bakemonogatari já começa de uma forma meio polêmica, porque é um vento passando na calcinha da Hanekawa, aquela patifaria danada que tem com muita frequência ao longo da obra, da história de Monogatari, especialmente no anime. Mas, se você não gosta de hate, segura essa emoção, vem comigo, porque Bakemonogatari é muito mais interessante do que parece. A partir disso, a gente é introduzido ao nosso protagonista Ara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 gikun, um personagem super divertido, meio errado, ele é bem humano em vários aspectos, mas enfim, desde o começo a gente vai vendo o Araragi mudando de perspectiva, porque ele vai conhecendo diversas garotas com problemas sobrenaturais, e ele vai ajudando essas garotas a resolver esses problemas, né? Em especial, durante Bakemonogatari, a gente vê ele resolvendo o problema da Senjou Ugahara, que passa a ser namorada dele depois, e da Kanbaro Suruga, que por conta do recente namoro dele com a Senjou Ugahara, né, da aproximação dos dois, ela fica com muitos ciúmes, e esses sentimentos negativos, agregados aos problemas sobrenaturais que ela tá enfrentando nesse momento, fazem com que ela quase mate o Araragi. Só que aí a gente descobre que o Araragi também tem poderes sobrenaturais. Isso tem a ver com um cara de camisa havaiana que vai meter uns papos mó reflexivo pra ele ao longo da história. A gente não sabe direito como é que eles se conheceram e a relação que esses dois têm com a menininha loirinha, que claramente está em depressão naquele momento. Da mesma forma, a gente ainda é apresentado a Hanekawa e a Hachikuji, que são duas personagens sensacionais também, embora elas não tenham ganhado devido destaque em Bakemonogatari. Elas foram introduzidas nesse arco e elas foram sendo desenvolvidas com um pouco mais de calma, de forma mais cadenciada ao longo das temporadas. Enfim, o que cativa bastante as pessoas ao longo de Bakemonogatari tá mais na natureza dos diálogos e na interação entre os personagens, que são muito bem elaborados, muito divertidos mesmo, em especial o Araragi e a Senjou Ugahara, né, que ganham o maior destaque ao longo dessa temporada. E depois a ordem das temporadas acaba ficando um pouco bagunçada. Eu fiz um vídeo sobre essas ordens, se você não souber do que eu tô falando, até porque eu não vou repetir essa história de ordem nesse vídeo aqui, então eu já vou passar direto pra Kizumonogatari, seguindo a minha ordem de preferência, porque, honestamente falando, Kizumonogatari é sensacional. Foi justamente por conta dessa trilogia de filmes que pessoas que não são o público-alvo de Monogatari em específico acabaram gostando, acabaram engajando bastante com todas as outras temporadas de Monogatari. O filme tem uma produção excepcional. Na concepção da maioria, foi a melhor produção do estúdio Shaft, assim, da história, da vida do estúdio. Uma fluidez sensacional, com diversas cenas de ação incríveis, uma história muito interessante que explica boa parte desses mistérios relacionados ao cara de camisa havaiana, a menininha em depressão e ao Araragi, que tem poderes sobrenaturais e a gente não entende direito por quê. Isso é proposital, acontece até no material original da Light Novel, e, nossa, depois que você assiste Baki, se você vai pra Kizu, tua cabeça expande assim, você fala, uau! A trilogia dos filmes se resume a uma história onde os personagens acabam se amando de certa forma, né? Eles desenvolvem afeto uns pelos outros, mas ninguém termina feliz ali. E eles deixam isso claro em boa parte da história dos filmes. É muito interessante, muito bem produzido, vale muito a pena. E em seguida a gente passa pra Nissemonogatari, uma temporada que honestamente é muito mais fraca do que Bakemonogatari, que é a trilogia de filmes de Kizumonogatari, porque foca mais nas irmãs do Araragi, que são personagens interessantes também, mas é muito mais focado em eit do que eu gostaria. Tem aquela cena que virou muito meme da escova de dente, super incestuosa, então assim, vai dar agonia em muitas pessoas, porque basicamente foca no pior que Monogatari tem a entregar pro público. Ah, Vitor, mas o eit de Monogatari é conceitual. Irmão, por favor, né? Por favor. Vai passar pano agora? É 2 pesos e 2 medidas? Se você gosta, pode. Se você não gosta, não pode? Pelo amor de Deus. É claro que Monogatari tem momentos onde o eit não incomoda praticamente ninguém, porque ele é muito bem encaixado. Agora, você vai defender a cena da escova de dente? Ah, não, mano. aí você tá tirando com a minha cara. Mas assim, a Kara é uma personagem divertidíssima, ela que ganha o maior destaque em Nissemonogatari.
E você tem a irmã dele, que acaba tendo o problema da Fênix, mas que é um personagem mais secundário do que a Karen em boa parte da história. Então a gente acaba não ligando muito pra ela. Até a personalidade dela também é um pouco apagada, né? Não é só a cena da escova de dentes que acaba sendo um problema em Nissi Monogatari, mas a história ainda é interessante o suficiente, você acaba se divertindo desde que você goste o suficiente. Não vale a pena pular Nissi Monogatari at all, senão você vai ter dificuldade de entender as temporadas posteriores. Eu só tô ressaltando o problema com Ecchi, porque eu sei que Nissi Monogatari é uma das temporadas que mais incomoda as pessoas com relação a isso. Só que aí a gente vai pra Neko Monogatari, a temporada que pra muitos é a mais fraca de todas, mas o que acontece com Neko Monogatari é que muitas pessoas terminam de assistir Baki e elas vão direto pra Neko. E aí elas falam: Meu Deus, isso aí é recap. Mas não é bem esse o caso, gente. Neko é pulável sim, se você assistiu Baki, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo de Monogatari. Mas não é tão legal assim pular, porque ele explora o arco da Black Hanekawa, que é um arco super interessante. A Black Hanekawa é uma personagem sensacional, gente, com muito mais substância, de forma mais sólida. Eles dão mais informações a respeito disso. O destaque é mesmo na Hanekawa, só que termina basicamente no mesmo ponto do final de Bakemonogatari. Eles fizeram essa confusãozinha aí com o anime, tá? Mas nada que te incomode, especialmente se você vê Kizu e Nissi primeiro, porque já vai ter tempo suficiente pra você esquecer de algumas coisas relacionadas ao final de Bakemonogatari. De todo modo, depois de Neko, eu prefiro ver Hana Monogatari, que foca mais na Kanbaro de novo. Uma personagem que meio que sumiu desde Bakemonogatari e volta com tudo agora, com eventos que são cronologicamente bem posteriores ao Ari Monogatari, que a gente nem falou ainda, mas que fazem muito sentido ser encaixados dessa forma pelo bem da narrativa, pelo bem dos mistérios, dentre outras coisas. É um arco muito interessante, mais focado em vida escolar e num drama que envolve especificamente a Kanbaro, uma personagem que a gente não tinha sido introduzido ainda, pelo menos não no anime. Tem um jogo de basquete muito bem animado, dá um pau em muitos animes de esporte por aí, mas, de novo, o grande diferencial de Monogatari tá nos jogos de câmera, na interação entre os personagens e nos diálogos interessantes. Hana Monogatari se resume basicamente a isso e introduz pra gente a Ougi, ou Ougi no caso, uma personagem deveras interessante que eu vou introduzir pra vocês daqui a pouquinho. E bom, com o término de Hana Monogatari, a gente passa pra Monogatari Series Season 2, que de segunda temporada não tem nada, mas que acaba sendo na concepção da maioria, incluindo na minha, uma das melhores temporadas do anime de Monogatari, que ela adapta diversos volumes pequenos da light novel num dinamismo que eu, particularmente, achei sensacional. Ao longo da temporada, que tem 24, 25 episódios mais ou menos, eles vão mudando a nossa perspectiva com muita frequência, os eventos eles são um tanto embaralhados, diversos personagens eles vão aparecendo e ganhando relevância, personagens até que já foram introduzidos pra gente nos Monogataris anteriores. É sensacional. O Kaique volta, a interação dele com a Senjou Gahara é incrível. A gente tem a Hachikuji ali, a gente tem a Nadeko ganhando destaque finalmente. Aquela menina deixa de ser chata. Claro que ela vira Yandere psicopata, mas isso é só um detalhe. A gente tem alguns personagens mais secundários, como o Oshino Meme da camisa havaiana. Essa moça de boneca é sensacional. E vários outros personagens muito interessantes, gente. Monogatari, assim, qualidade de personagens é incrível, sabe? Os diálogos são sensacionais. E acabando a Season 2, que não é a segunda temporada, a gente passa pra Chisuke Monogatari, onde finalmente a Ononoki ganha destaque. Uma das personagens mais emblemáticas pra muita gente de Monogatari, pra variar, porque basicamente ela é uma kudere que tem gap moe. E agora eu falei grego pras pessoas. Na verdade, eu falei japonês, né? Mas, basicamente, o que eu quis dizer é que ela é uma personagem pouco expressiva, que tem dualidades relacionadas à personalidade dela. Então ela é mó canastrona, mesmo sem ter expressão alguma, sabe? As reações dela são sensacionais, mesmo que as expressões faciais dela praticamente fiquem inalteradas. E a voz dela praticamente não mude de tonalidade, gente. É muito engraçado, assim, de verdade, assim. É um arco que pega um gancho com os eventos da Nadeko, né? Da deusa Nadeko lá, que é bem curtinho, tem poucos episódios, mas nem por isso deixa de ser muito bom. Yay! E aí, não é necessário fazer isso, tem várias maneiras diferentes de começar a assistir essa temporada que eu vou falar agora. A gente passa pra Koyomi Monogatari, que de todos os Monogataris, no anime pelo menos, é a mais flexível
é a que você mais pode brincar com a ordem pra assistir e se resume a um pacotão, a um conjunto de histórias mais secundárias, menos importantes, que ainda são bacanas de assistir, porque introduz essa personagem de cabelos brancos, por exemplo, que não tinha sido apresentado pra gente em anime até então, e ajuda a gente a entender algumas coisas que podem acabar ficando muito soltas se a gente não assiste Koyomi Monogatari. Então, apesar do que eu falei no vídeo anterior sobre as melhores ordens pra assistir, quando eu tava falando da ordem cronológica, ainda é um negócio importante. Eu nunca disse que não era, tá certo? E depois, a contragosto de algumas pessoas que preferem outras ordens que eu falei no primeiro vídeo, a gente vai pra Owari Monogatari, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Você termina a primeira e vai direto pra segunda. Vai valer muito a pena, vai fazer muito sentido, porque os eventos eles são muito conectados. A personagem Ougi é muito interessante, toda a trama que acontece ali ao redor do conflito entre a Ougi e o Araragi é muito bacana. Isso acaba dando até mais substância e conclui, meio que em definitivo, os contratempos na relação entre o Araragi e a nossa deusa, Kissishot Acérula Orion Heart Underblade, que eu nem sei se eu falei na ordem certa, porque é um nome muito difícil, mas é basicamente a vampira loirinha que acaba virando a vampirona da hora lá em Kiss Monogatari, ou a vampira teen, pra quem gosta de meninas mais novas, né? De todo modo, é um arco muito interessante, um dos arcos mais tensos da história desde a Season 2, com o negócio da Nadeko lá. Parei até para muitas pessoas, com a tensão que a gente sente nos filmes de Kiss Monogatari. Pra quem acha que Monogatari só é mais agitado nessa parte de ação, nessa parte de violência em Kiss Monogatari, gente, vocês estão muito errados. Isso acontece desde Bakemonogatari e não para de acontecer. Só que tem temporadas onde isso é mais esporádico, tem temporadas onde isso é menos esporádico, como o caso de Owari Monogatari e Kiss Monogatari. E pra não perder o fio da meada, depois de Owari Monogatari Season 2, a gente passa pra Zokoari Monogatari. E é uma história chata, na minha opinião, juro. Foi sofrido acabar Zokoari Monogatari, de verdade, deu preguiça. Eu sei que algumas pessoas gostam muito mais do que eu de Zokoari Monogatari, mas honestamente falando, assim, por mais que a história tenha elementos interessantes, por mais que a história foque em personagens que eu sempre achei interessante, foca na Hanekawa, foca um pouco na Nadeko, foca um pouco na Kissishot, na Ononoke, enfim, na maioria das waifus ao mesmo tempo, né? Eles trabalham com essa história de realidade paralela e eu fico meio, pô, tá bom, eu entendo a finalidade disso, bacana e tal. É um problema sobrenatural diferentão, mas sei lá, não me agradou. Não tem muita explicação lógica, racional pra isso, é só uma preferência pessoal minha, que fique bem claro. Mas por conta disso, eu não vou entrar muito em detalhes com relação a Zokoari Monogatari, porque eu acho que não merece, por mais que muitas pessoas discordem de mim. E eu vou passar pra Off Monster Season. E essa sim, me anima pra caramba, porque foca de novo na Nadeko e na Ononoke, em conjunto. E elas enfrentam problemas relacionados a Nadeko e Yandere, com cabelinho de cobra. E menininha problemática. Só que dessa vez é um Shikigami, que é um clone de papel feito pela própria Nadeko, pra ser uma espécie de outra Nadeko, que, em teoria, ajudaria ela, junto com outras versões que a Nadeko criou dela mesma, a resolver alguns problemas relacionados à vida ordinária da Nadeko. E acaba virando um negócio meio bizarro, as coisas fogem muito do controle, e a Ononoke ajuda ela a resolver de uma forma muito engraçada, tá? Essa é a primeira metade da Season of Monster, muito bem produzida, como praticamente todas as temporadas de Monogatari, só com uma produção bem diferente, bem singular, que também é característico de todas as outras temporadas de Monogatari. Você assiste Bakemonogatari, você vai pra Kiss Monogatari, é um negócio totalmente diferente. Aí você vai pra Nice, é outro negócio diferente. Aí você passa pra Neko, é diferente de novo. E você vai seguindo assim o anime inteiro, tá? De todo modo, na segunda parte da Off Monster Season, a gente já volta a ver uma história mais centrada na Shinobu, vulgo Kissishot Acérula Orion Heart Underblade. Eu espero ter falado o nome dela certo. Essa segunda metade de Off Monster Season, pra quem gosta da Shinobu, é sensacional. É fanservice puro, com diálogos e interações sensacionais por parte da Shinobu. Mostra que ela é B10, mostra que ela é divertida, mostra um monte de coisas relacionadas a outros personagens que tem a ver, claro, com o que tá sendo contado nesse arco, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque tudo que eu falar mais vai ser spoiler. E esses vídeos de review, eles sempre são evitando ao máximo dar spoiler. Tanto que vocês podem ver que eu não me aprofundei em praticamente nada além de Bakemonogatari, né? De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, só lembrando que eu pedi no começo, né? Não esquece de deixar o like, cogita se inscrever, caso você não seja inscrito. Eu sei que é chato ficar repetindo, mas enfim, isso é teste, gente. Tem vídeos que eu não peço e vocês simplesmente não fazem o mínimo.